Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Nós vamos dar início, então, à nossa aula de ciências. Só lembrando, então, que nós vamos agora para a unidade número 2. E a pauta de hoje é entendendo o clima. E qual que é o objetivo dessa aula, tá? É identificar os elementos climáticos e também compreender os fatores climáticos. Pessoal, existe uma diferença muito grande em elementos climáticos, tá? E os fatores climáticos. Vamos lá, então. Se vocês observarem na apostila de vocês, tem essa imagem aí, tá? Dá uma olhadinha aí. Tá lá na página 292, onde mostra aí, tá? As condições de tempo de cada estação em determinada período do ano, tá? Então, vamos lá para os conceitos que nós precisamos compreender. O que é clima, tá? Então, o clima ele é um conjunto, tá, de estado atmosférico, tá? Radiação, né? A radiação ela está relacionada ao calor recebido pela atmosfera. Que calor que é esse? É o calor proveniente agora do Sol, tá? A temperatura atmosférica. O que vem ser a temperatura, né? Se tá quente, se tá frio, tá? E também a temperatura, ela é medida aí pelos termômetros. A gente aqui no Brasil, a gente costuma utilizar o grau Celsius, mas existe outros termômetros também. Se a gente dá uma olhadinha aí, ó, tá? Tem outros termômetros que é utilizado também algumas medições de temperatura, que é o Fahrenheit e o Kelvin, mas a gente utiliza mesmo mais o grau Celsius, ok? A umidade, ela está relacionada à quantidade de vapor de água na atmosfera. Então, se tem muita umidade na atmosfera, provavelmente, então, é possível que venha aí chover, ok? Olha só os elementos climáticos aí, tá, pessoal? Lá na página, então, na página 293, tá? Tem aí uma representação da Terra, ok? E aí ele vai mostrar, olha, tem a zona temperada, tem a zona tropical, tem a zona temperada novamente, que é no polo ártico, né? No polo antártico. Dá uma olhadinha aqui na zona tropical, tá? Ali próximo o Trópico de Capricórnio, é onde ocorre a maior concentração aqui de luz e de calor proveniente do Sol, né? Como a Terra ela está levemente achatada, 23 graus, a gente percebe que tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, ele só recebe o quê? Calor, ele não recebe então os raios solares, tá? Também tem aí alguns termômetros, né? Provavelmente vocês já viram algum deles. Então, vamos para a próxima. Há alguns fatores aí. A gente vê duas imagens aí bem interessantes que também está lá na página 294, tá? Que é aí a chuva, a neve, o granizo, tá? Ou seja, se a atmosfera está muito úmida, se tem muito vapor de água, provavelmente então a gente tem um tempo aí de chuva, ok? Os fatores climáticos, tá? Os fatores climáticos, ele está relacionado ao clima de cada localidade. Então, se a gente pegar assim o Brasil, no Nordeste, como que é o clima lá no Nordeste, né? É um clima mais quente. Se a gente pegar lá o Rio Grande do Sul, né? É um clima mais frio. Então, o clima, ele está relacionado ao quê? À localidade, ok? Os principais fatores climáticos a latitude, que é a distância determinada do local, a altitude, que é a distância vertical, a marítima, então locais bem próximos, assim, ao oceano, ao mar, tá? Vegetação também, que tem uma grande concentração de árvore, a massa de ar, tá? Que é a grande concentração da porção da atmosfera, e as correntes marítimas, ok? Nas correntes marítimas, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Provavelmente quando a gente vê lá, passando na televisão, né, como que vai ser o clima, dá uma olhadinha aqui, ó, tá lá na página 297, tá? A gente percebe uma grande quantidade aí, ó, das correntes marítimas, que leva porções muito grandes, né, quando vai aí a temperatura ela vai abaixar, né, então, se vai fazer muito frio aí, então, tem essa movimentação através das marés, ok? Bom, e o que nós vamos fazer então, pessoal? Tá? O que vocês vão deixar lá registrado no caderno? Então, o que eu propus para vocês? Deixarem registrado no caderno os principais conceitos da nossa aula de hoje. Ou seja, o que é climatologia? Tá? O que é meteorologia?
quais são os elementos climáticos e quais são os fatores climáticos. Só lembrando que eles têm diferenças, ok? Então, tem aí a resolução das atividades, tá? Da página 295, 296, a 304, a 305, até o exercício 1. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos falar, então, depois, tá? Sobre os biomas do planeta Terra, ok? Então, bom estudo a todos.